Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 5. Estamos na disciplina Avodá. Disciplina Avodá é a nossa disciplina que nós estamos já na quinta aula. Já vimos que nós não podemos acreditar em nenhum tipo de poder ou existência que não seja Hashem, o uno e único. Já vimos também que nós não podemos fabricar ídolos. Vimos também que nós não podemos comercializar esses ídolos. E agora, nós estamos vendo também que nós não podemos adorar ídolos nas formas como se honra a Deus, ou seja, as 4 formas padrão. Então, esse é o tema que nós estaremos vendo a partir de agora. A quinta ramificação, que foi listada pelo Dr. Ariel Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, ele lista a proibição de curvar-se a qualquer ídolo, ou jurar por ele, ou oferecer-lhe vinho, ou qualquer outra coisa, oferecer-lhe sacrifícios, ou acender incensos para ele, ou realizar qualquer ritual religioso perante ele. Mesmo que não seja a forma habitual de adorá-lo. Êxodo capítulo 20, versículo 5, é o versículo que o Dr. Ariel Lichtenstein ele cita aqui. Vamos lembrar uma coisa muito importante, é que o Dr. Ariel Lichtenstein ele escreveu esse livro em 1980. Aliás, esse livro foi lançado em 1981 e ele foi lançado, esse livro, nessa data, em 81, e ele se baseou, de acordo com as mitzvot relacionadas ao Sefer HaMitzvot, naquilo que são proibidos para os judeus em relação à idolatria e também, em consequência, proibido para os Beninu também, né? Porque todo tipo de idolatria é proibido para ambos. Aqueles que um judeu seria sentenciado à pena capital, daria a pena capital também para um Menoa. Aquilo que o judeu não seria sentenciado à pena capital, para um Benoa não levaria também a pena capital. Essa é a diferença. Então, nós aqui temos um versículo que ele usa como referência. Êxodo capítulo 20, versículo 5, não se incline diante deles. Vamos lembrar que aqui estamos praticamente, assim, a partir do Êxodo 20, versículo 3, a gente vê: não terás outros deuses diante de mim, depois não farás para ti imagem de escultura, do que é em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás. Então aqui seria isso: não as adorarás, não se incline diante deles. Então, a partir daqui, nós vamos entender um pouco do significado dessa ramificação. Aqui nós aprendemos o seguinte, gente, que nós não devemos adorar nenhum Deus falso em qualquer uma das 4 maneiras padrão. Quais são elas? Reverência, fazer oferta de sacrifício, queimar incensos, derramar libações como vinho e água. Então, são 4 formas como Hashem era cultuado e adorado no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Essas formas de serviço ao Criador não devem ser usadas para nenhum tipo de ídolo. Digamos que um ídolo não seja cultuado de nenhuma dessas 4 formas, mas de uma outra forma. Mas se você usa de qualquer forma dessa para adorar um ídolo, você está fazendo idolatria também, tá? Esses 4 atos rituais, eles todos estão envolvidos na adoração do verdadeiro Deus, no Beit HaMikdash, no templo sagrado, uma vez que for reconstruído e, portanto, são modos santificados de adoração que são proibidos de ser exercidos por qualquer Deus falso, mesmo que o ato não se faça parte do ritual costumeiro daquela falsa religião. Assim mesmo, que não seja costume da idolatria, por exemplo, do cristianismo, é de estabelecer ou oferecer alimentos sacrificiais a JC, nem os budistas normalmente derramariam libações para seu ídolo. Qualquer um dos atos seria, portanto, um crime capital.
Então, essa ramificação também proíbe a aceitação verbal de qualquer Deus falso como sua divindade, sob pena de morte. Ou seja, o que essa ramificação ela vai proibir? Primeiro, vai proibir você de usar qualquer forma padrão de culto a Deus, ao Eterno, para idolatria. Por exemplo, sacrifícios é uma forma que somente deveria ser usada ao Criador. Então, uma pessoa que faz um sacrifício para um ídolo, ela estaria transgredindo essa ramificação. Queimar incenso é uma forma que só deveria ser usado onde? Para o Criador. Então, qualquer pessoa que queima incenso para idolatria estaria, então, transgredindo. Reverência, por exemplo, o que é reverenciar? Você se prostrar com o rosto em terra, se ajoelhar, ou então você, por exemplo, deitar-se no chão, geralmente de rosto, no rosto em terra, barriga para baixo, né? Ou então você se curvar, ou seja, um modo de se curvar, assim como a reverência que é feita no cumprimento de oriental em relação a um Deus, você se curvar dessa forma, então seria uma proibição. Você não pode usar nenhum tipo dessas formas para a idolatria, tá bom? Ou seja, não pode ser usado para nada que não seja Hashem, o único, e somente são usados dentro do Beit HaMikdash. Hoje, nós não usamos elas. Fazer queimar incenso é uma outra forma, né, que não se pode ser usado para nenhum ídolo, e derramar libações, ou seja, oferecer vinho, água, alimentos para aquele ídolo. Falar assim, olha, essa comida é oferecida para o ídolo tal. Ah, essa comida minha é oferecida para tal ídolo. É também algo proibido. Então, daqui a gente aprende a não estar usando de nenhuma dessas formas padrão, que seria relacionado somente ao culto ao Criador, como formas para a Avodazará, ou seja, para a idolatria. Sefer Hinur 28 vai dizer sobre isso. E aprendemos aqui, com a ajuda de outros versículos, que existem 4 cultos sobre os quais a Torá insiste com qualquer idolatria no mundo. E mesmo que não seja a forma de sua adoração, somos responsáveis por isso, e um desses 4 é se curvando. Então, aqui está bem claro, nós não podemos usar nenhuma parte que seja usada para o Criador em relação à idolatria, nada que seja sagrado em relação ao Criador podemos usar para idolatria. O Rambano Mishneh Torah, Ilhot Melahim, Leis de Reis, capítulo 9, Alahá, número 2, ele vai dizer que o não-judeu é punível por todo tipo de avodazará que o tribunal judaico consideraria digno de pena de morte um judeu. No entanto, o não-judeu não é executado na época dos tribunais por um tipo de avodazará que o tribunal judaico não consideraria digno de pena de morte um judeu. No entanto, embora o não-judeu não seja executado por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. Ou seja, é totalmente proibido para os não-judeus se envolver em qualquer tipo de idolatria. É idolatria para o erudi? É idolatria para o judeu? Também é idolatria para o não-judeu. Então, o não-judeu ele não pode tomar isso como, digamos assim, uma isenção. Digamos que ele fala, olha, na nossa época eu não vou morrer por causa disso, ninguém vai me condenar, eu não, por exemplo, não serei, não receberei uma pena pelos tribunais, nada disso, então eu vou lá e vou praticar. Não pode. Por quê? Além de você não receber uma pena pelos tribunais, existe a punição pelas mãos dos céus. Um decreto pode vir sobre a sua vida por questão disso. E pior do que isso, é você ficar desconectado de Hashem, né? Então, a coisa mais importante da vida em cumprir os mandamentos é você estar se conectando ao Criador. Então, quanto mais você se acercar do verdadeiro serviço ao Criador e se afastar de tudo aquilo que contradiga esse serviço, né, você vai estar fazendo algo que te deixará muito bem, e muito feliz e muito conectado ao seu Criador.
Alguns exemplos aqui, podemos citar: não fazer preces ou cantar músicas para Yeshua, não se curvar diante de uma imagem, mesmo que seja para pegar uma moeda no chão, não usar os livros do Taná, Torá, Midrash, Terlim, Zor em prol do cristianismo, não aceitar Yeshua verbalmente como Deus ou Senhor, não fazer juramento para um ídolo ou um símbolo de idolatria, não mencionar o nome de Yeshua com honra e deferência, não comer panetone no Natal, né? Ou participar de Santa Ceia ou Eucaristia, que são ritos cristãos que lidam com a perspectiva de sacrifícios e libações, tudo bem? Não comer o ovo da Páscoa, por quê? Porque é considerado uma libação, é considerado como algo que representa a idolatria pagã surgida no Egito Antigo pela deusa da fertilidade egípcia. Então, gente, então daqui a gente aprende algumas coisas em relação a não estar praticando esse tipo de idolatria aqui, correto? A gente aprendeu aqui o que nós não podemos fazer. Legal. Mas muitas pessoas perguntam o contrário: e o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não o que eu não posso fazer, mas o que eu posso fazer? Bem, você pode servir a Deus. Você pode servir a Deus, você pode se conectar com a Hashem, você pode pegar o seu momento mais precioso nas suas primeiras horas do dia, pegar o seu Sidur Berinoa, falar com a Hashem, declarar com toda a intenção do seu coração cada bênção ali inclusa. Você pode aproveitar esse momento para falar com o Criador também, falando de tudo aquilo que vem diretamente do seu coração. Primeiro, reconhecendo Ele como Deus único, dizendo quão importante é as bênçãos dele na sua vida nesse dia, contando para Ele também suas necessidades, contando para Ele aquilo que você precisa, e agradecendo Ele, e agradecendo por tudo aquilo que Ele faz constantemente. Você pode pegar o seu livro do Terlim, seu livro de Salmos, recitar salmos para Ele, principalmente os salmos de gratidão, principalmente os salmos em que você exalte o nome de Deus. Você trazendo gratidão para a sua vida, tudo vai parecer muito melhor, muito mais em paz, muito mais alegre. Bem, se você fizer tudo isso que eu estou te falando aqui, não vai sobrar nem tempo para você pensar como cultuar a divindade tal, outra divindade, ou a forma tal, ou participar do culto tal, ou tal. Não vai sobrar. Porque a sua vida ela vai estar preenchida de espiritualidade. A sua vida ela vai estar preenchida de tudo aquilo que coloca e une o seu coração com a essência da vida, com a Hashem. E, praticamente, isso vai trazer um sentido verdadeiro, vai te preencher. Agora, se você desocupa isso, se você tende a desocupar a sua vida, você tende a, por exemplo, não dar muita importância para esses momentos, tá? Necessariamente vai sobrar espaço para essas coisas entrarem na sua vida, para esses convites propiciarem, para chegar a oportunidades de repente, a pessoa está participando de cultos idólatras, Deus nos livre. Então, o que você precisa? Você precisa aquecer o seu coração. Você precisa meditar sobre como é bom estar vivo. Você precisa meditar, pensar, refletir sobre os cuidados que o Criador tem tido com você no seu dia a dia, sobre os milagres que constantemente acontecem no seu convívio, sobre a importância de respirar, a importância de beber uma água, a importância de desfrutar da luz do sol, ou então do friozinho também, que refresca, né? Todas as duas coisas são boas. Então, o que nós precisamos é trazer momentos e, pelo menos, tirar 1 minuto por dia no seu dia para você pensar em Hashem. Pense em Hashem.
Um minuto, pelo menos, por dia. Pense em Hashem. E pense quem é Hashem. O que ele faz por você. O que ele faz na sua vida. O que Hashem criou. O que Hashem cuida. Pense nisso. Um minutinho no seu dia. Tire um minutinho só para pensar. Isso vai trazer mais sentido. É claro que só pensar e não praticar não adianta muito, não é verdade? De não falar. Então, mas todo ato de praticar começa primeiro com pensar, verdade? Ninguém pratica sem pensar. Ou tem pessoas que pensam, que fazem assim e tal, né? São mais movidas ao impulso, mas, no entanto, são coisas que nós devemos refinar no nosso dia a dia. Então, qual o segredo para não praticar a adoração a ídolos? Qual o segredo para a gente não participar de cultos de idolatria? Qual o segredo? O segredo é se conectar com a Hashem. Conecte. Então, agora nós vamos estar abrindo para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí no YouTube, no nosso bate-papo, a sua pergunta, nós vamos estar respondendo. Tem alguma pergunta? Pode deixar aí, para a gente poder responder. São 7 horas e 20 minutos, essa é a nossa aula número 5. Eu vou estar passando daqui a pouquinho para vocês também a atividade número 5. A atividade que eu passar hoje, que é segunda-feira, né? Vocês só precisam me entregar na próxima segunda-feira. Ou seja, eu vou disponibilizar para vocês um formulário, tanto na nossa plataforma quanto no nosso grupo do WhatsApp. Você acessa aquele link daquele formulário e vai instalar uma sessão de perguntas, né, objetivas, ou seja, perguntas que você marca qual a alternativa correta, e você, tendo uma boa nota ali, você, então, vai estar sendo bem encaminhado para uma próxima aula, fazendo e alcançando no fim do mês 70% de aproveitamento, você é aprovado para a próxima disciplina. Bom, alguma pergunta? Será que temos aqui alguma pergunta? Ok, então, gente. Então, que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom.